É um prazer enorme estar aqui. Ó, episódio 12, agora que eu vi, né? No dia 12 do 12. Né? Se eu soubesse, eu teria sugerido pra gente fazer meio-dia 12. Nossa, fica mais ficar 12, meio-dia 12, o episódio 12, no dia 12 do 12. Alexandre, conta pra gente quem é Alexandre Correia. Ixi, Maria. Um pouco disso que você falou. Bom, eu moro aqui no Vale do Paraíba já há muito tempo, mas eu nasci, na realidade, em Curitiba, né? Mas muito novo, mudei de Curitiba para o Rio, do Rio para Manaus, Manaus para Sorocaba, Lorena. Então, eu puxo um R até hoje, um pouco por causa da minha infância dividida entre Rio de Janeiro e Manaus, que é onde se puxa o R. Hoje está atenuado, né? Mas eu já rodei um bocado o Brasil. Sou essa pessoa um bocado inquieta, né, que gosta de saber e de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E vai ser um prazer a gente conversar um pouco sobre esse mundo de mudanças aceleradas. E, Alexandre, muitos são os universos pelos quais, os mares os quais você navegou, né? Um desses universos é essa pesquisa, muito mais do que uma pesquisa numérica, quant, né? Uma pesquisa quali, sobre como as pessoas estão realmente aceleradas. Como você pensa sobre isso? Bom, eu dirijo um instituto de pesquisas, né, a Mind Pesquisas, que acabou de fazer 30 anos agora, nesse ano de 2023. Embora muita gente pense que a nossa matéria-prima são planilhas, números, percentuais, a bem da verdade, a nossa matéria-prima é gente, né? A nossa matéria-prima são pessoas, né? E o que acontece? A gente está num mundo muito acelerado, assim, e as pessoas estão ficando mais aceleradas, em parte porque a gente sempre mudou, né? Quando a gente olha a trajetória humana, a gente muda mesmo, né? Em parte para tentar acompanhar esse mundo acelerado, essas coisas que estão mudando ao nosso redor. Uma coisa engraçada que eu estava até vendo de você aqui agora é que talvez uma das coisas mais antigas que a gente consolidou ao longo de milhões de anos foi a nossa fala, o jeito como a gente se comunica, o jeito como a gente expressa nosso pensamento para as outras pessoas. Isso foi consolidado ao longo de milênios e milênios e milênios, né? E agora tem um botãozinho no WhatsApp, que é um botãozinho de tornar, de a gente ouvir essas falas 50% mais rápido ou 100% mais rápido. Você estava... Acelerei o áudio para ouvir. Você estava ouvindo a duas vezes, né? Ou seja, 100% mais rápido. Eu não duvido que eu fale hoje mais rápido, apesar do meu esforço em tentar me controlar e falar menos, me policiar, mas eu não duvido que eu fale muito mais rápido hoje do que eu falava, ou seja, a gente está mais acelerado, né? E é por isso, por exemplo, que vídeo que faz sucesso em redes sociais? Reels e TikTok, que são vídeos de 5, 7 segundos, 15 segundos, as pessoas não aguentam ver um vídeo de 1 minuto, é uma loucura, né? Ou seja, a gente trocou as revistas, os jornais que a gente lia com dezenas de páginas, por ver só a manchete num site de notícias, né? Ou seja, tudo isso me parece no afã de acompanhar essa loucura do mundo, né? De acompanhar o frenesi desse mundo que não para de cuspir novidade em cima da nossa cara, né? Ou seja, essa velocidade do mundo faz com que a gente queira acompanhar, faz com que a gente fique sempre com aquela sensação que, por mais que a gente faça, a gente está sempre defasado, a gente está sempre atrás, a gente está sempre ficando para trás. Acho que todo mundo tem um pouco dessa sensação de que 24 horas seria muito pouco para acompanhar tudo que está acontecendo, não é? Mas eu acho que tem um efeito colateral nesse desejo de estar sempre na onda, de estar sempre acompanhando a velocidade do mundo, é porque estar sempre na onda significa também estar sempre na superfície. Toda vez que você está sempre na onda, você nunca mergulha, você nunca vai a fundo. Então eu acho que a gente precisa, assim, estar na onda, mas a gente precisa misturar esse estar na onda com mergulhos, com mais profundidade. Ok, veja seus vídeos engraçadinhos de 15 segundos, mas assista também um documentário bacana de 2 horas sobre algum episódio. Ok, eu leia costumo manchetes, dizer, né? Alexandre, assim, né? Eu falo para os meus alunos, inclusive, que são muito jovens hoje, eles chegam na faculdade com 17 anos. Sim. Eles completam a maioridade dentro do ensino superior, né? E eu digo para eles assim que eu ainda sou da época que a gente assistia Sessão da Tarde, que com os filmes, as películas muito mais lentas, né? As cenas muito mais longas, né? E que hoje a gente sabe que eles assistem as próprias séries que já são roteirizadas para um roteiro mais curto, eles ainda aceleram, assim como nós ouvimos o áudio WhatsApp. É verdade. Às vezes eu ouço podcast dirigindo, academia, qualquer coisa assim,
E eu já ponho 1.2, enfim, eu já ponho numa velocidade acelerada, ou seja, a gente está ficando assim mesmo, né? Então, acho que é um pouco essa exigência do mundo. Mas a gente precisa tomar cuidado para não se perder nisso, né? Porque a gente quer ser muito super, 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 mas precisa tomar cuidado, como o dia tem a limitação de horário, a gente acaba sendo superficial, né? Ao invés de consumir uma quantidade mais densa de informação, a gente acaba pegando um monte de pílulas de informação, mas que no conjunto geral não monta o quebra-cabeça. Você não vai conseguir decifrar a complexidade do mundo num tweet de 140 caracteres, né? Você não vai entender problemas complexos com soluções simples, né? Então, é isso, tudo bem. Você pode ver uma manchete, mas você vai precisar ler livros também, entendeu? Você vai precisar misturar estar na onda, nessa onda acelerada, tal, entrar no tubo, mas vai precisar vestir seu colete e dar uns mergulhos também, e em profundidade, senão a gente fica um profissional superficial, que não vai dar conta da complexidade do mundo futuro, e não vai ter pensamento crítico, que é formado através desse consumo mais denso de informação e de conhecimento. E tem como resistir a isso, Alexandre? Tem, mas é difícil, né? É igual a gente dizer, assim, a batata frita é mais tentadora do que o brócolis, né? O refrigerante é mais tentador do que a água mineral. Ainda que a gente saiba. Porque são dois componentes. Um é o conhecimento. Eu tenho conhecimento que o brócolis é melhor que a batata frita, né? Mas o outro problema é a atitude. A maioria das pessoas fraqueja não pela ausência do conhecimento, é pela dificuldade, é por fraquejar antes em frente a um prato de batata frita ou um pudim de leite, assim. Ou seja, tem que misturar o conhecimento do que é melhor pra gente e ter atitude, a força de vontade. Mas eu acho que a gente tem uma coisa perigosa nesse mundo eletrônico, é que ele é muito tentador. Ele é uma ratoeira digital, ele é feito, os algoritmos são muito inteligentes, né? E eles são feitos para te prender, porque quanto mais horas você tiver lá dentro, mais anúncio você vai assistir e mais dinheiro você vai dar para essas plataformas, né? Eu demorei muito, eu resisti um bocado para entrar, por exemplo, no TikTok, hoje eu tenho, e eu fiquei abismado como o algoritmo é inteligente em dar aquilo que você quer. Logo, logo ele entendeu o que eu gostava, ele gosta de rock dos anos 80, ele gosta de conteúdo de, sei lá, de filosofia, de cultura, de comportamento. E quando eu vi, ele estava colocando só coisas assim para mim, e quando você vê, você fica ali, se deixar, você fica horas naquilo. Aqui é um ladrão do seu tempo. E o seu tempo não é seu tempo, é sua vida também, né? Então, é muito difícil resistir, mas você precisa estar ciente de que você tem a sua vida e você precisa eleger suas próprias prioridades, né? Você não é uma criança, você é um adulto, e você, como adulto, tem que saber fazer suas escolhas. E talvez a principal das escolhas seja como você investe as horas do seu dia. Alexandre, você é um pesquisador do mundo, né? Como eu brinquei aqui, né? Que compreende muito mais do que interpretar números, que é preciso ler comportamentos e pessoas, né? De tudo que você já viu, né? Não existe uma linearidade temporal e não existe um complemento, provavelmente, que seja o único nesse processo. Mas do ponto de vista do Alexandre Correia, existe um gatilho ou um fio em que isso, como se você dormisse hoje e amanhã as coisas estivessem completamente diferentes e mais aceleradas? Olha, parece, né, que a internet seria o estopim disso tudo. Agora a gente precisa entender que assim a espécie humana ela vive num ciclo, assim, né? Vive ciclos de mudanças sempre. A diferença é que esses ciclos estão encurtando. Esses dias, num grupo de WhatsApp de amigos, enfim, a gente que tinha servido o serviço militar obrigatório. O pessoal reuniu a turma lá, criou um grupo e tal. E a gente estava falando como o mundo mudou em relação à nossa época, de quando era jovem, como os jovens de hoje são diferentes, como as coisas estão mudando. E aí alguém me solta uma frase que eu achei muito engraçada, que ele falou, tudo culpa daquele primeiro macaco que resolveu andar em pé. Eu falei, nossa, que coisa inusitada. Que coisa né? Culpa daquele primeiro... E depois eu estava analisando sobre essa frase, faz pouco tempo que ele escreveu isso, nessa discussão, semana passada. Eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Porque é o seguinte, a natureza é toda muito perfeita, né? Assim, os peixes são super eficientes em nadar, as cobras são mestres na arte de rastejar, uma girafa é perfeita na arte de comer folhas de árvores altas, né? Mas se você pegar um peixe para escalar montanha, você pegar um pássaro para nadar, vai dar ruim, né?
E depois eu fiquei me pensando, por que raios, numa natureza que é perfeita, ela tem todas as suas regras, seus limites, por que raios um macaco decidiria andar de pé? De pé. Né? E assim, ninguém tem respostas para isso, né? Acredita-se que o bipedismo no mundo tenha surgido algo como 4 milhões e meio de anos atrás, né? Até onde os arqueólogos, historiadores têm pecinhas de quebra-cabeça para tentar montar. Mas uma das teorias é por causa, ele foi obrigado, porque não faz sentido ele sair lá da árvore, onde ele é super eficiente. Já viu um macaco em árvore? Pula de um galho, usa até o rabo para dar impulso, é uma coisa de louco. Assim, ele é muito bom na arte de pular em árvores, né? Pegar frutos, enfim, comer casca de árvore, ele é ótimo ali. Por que razão ele ia para o chão, onde ele seria uma presa fácil? Uma das teorias mais prevalentes é de que ele tenha sido obrigado a isso, né? Lá nas hoje savanas africanas teriam passado por muitas mudanças geológicas, deslocamento de placas, enfim, tectônicas. E aí as árvores que eram muito altas, começou a ter uma mudança na geologia, ficaram árvores mais baixas, ele foi obrigado a sair das árvores, não quis, era burrice o macaco sair da árvore, ele foi obrigado. E aí ele teve, e agora? Aí o macaco teve que dar seus pulos, né? Andar em bandos maiores, por exemplo, vinha um leão, não tinha como combater um leão, sozinho. mas centenas de macacos, enquanto o leão atacava um macaco, centenas de macacos poderiam morder esse leão. Tem até uma teoria que eles jogavam pedras nos leões. Uma teoria que estavam centenas de macacos tacando pedra, que era uma forma de se defender, né? E por que isso é interessante? Porque isso marca duas coisas. Uma, a gente imaginar que essa teoria está certa, que a gente evoluiu a partir do macaco, a gente começa a usar artefatos externos a nós. Isso é um artefato externo a nós. Isso aqui que está amplificando a minha voz é um artefato externo a mim. Aquela câmera é um artefato externo a mim. A internet que leva esse programa para todo é um artefato externo a mim. E aí ele começa a produzir ferramentas, lança, machadinhos, usar pedra. Ou seja, de certa forma, esse macaco que decidiu, entre aspas, não decidiu, foi forçado, né, a andar de pé, ele marca um pouco do que a gente é hoje, né? Esse macaco sofisticado que a gente ficou hoje, ele marca um pouco disso, desse ser humano que resolveu sair da caixa, entendeu? De pensar fora da caixa e de se reinventar. E a gente criou ar-condicionado, criou internet, criou Wi-Fi, criou chantilly, criou Nutella e criou um monte de confusão. Criou ansiedade, criou angústia, criou depressão e criou talvez um desastre climático que muitos falam que a gente está a caminho de tanto que a gente interferiu nesse planetinha azul que nos abriga, né? Mas isso tem outra coisa legal também. Além disso tudo, que a gente foi muito bom na arte de... Porque para que serve a ferramenta externa? Para complementar uma deficiência nossa. Eu não tinha como sobreviver na neve, aqueles homens não tinham como sobreviver na neve. Mas se ele pegasse pele de algum animal, de algum urso que morreu, e usasse aquela pele, ele poderia. Um urso não sabe fazer isso. O urso não fala, vou pegar um óculos de sol. O urso não fala, vou pegar a pele. O urso não faz isso. O animal não faz isso. A espécie humana fazia isso. A espécie humana... todos os seres vivos conviviam na escuridão durante a noite. A gente levava um galho com fogo para dentro da caverna e fazia luz. Então, isso do ser humano é uma característica que nos fez tudo isso. E a outra característica é se modelar de acordo com desafios. A gente provavelmente é a primeira espécie que cresce a partir do problema. Ou seja, foi do problema de ter que sair da árvore que a gente começou a se reinventar. Então, tem um lado ruim, que a gente cria coisas e destrói coisas. Tem outro lado bacana, que a espécie humana é tremendamente resiliente, né? Então a gente evolui toda vez que a gente enfrenta um desafio, goste ou não goste. Então esse processo de digitalização praticamente deve ter sido a mesma questão das árvores, né? Sim. Não teve como. Teve jeito. A gente teve que descer e verticalizar, né? E às vezes vinham umas árvores assim, a pandemia foi uma árvore. Sim. Você viu quantos negócios, numa era da internet, não tinha WhatsApp, não tinha delivery. E aí o que acontece? A pandemia foi essa árvore que baixou de tamanho, falou, tem jeito, vou ter que descer para o chão, porque já não tem árvore suficiente para eu ficar pulando de uma para outra, tem um buraco entre uma árvore e outra, o fruto está lá, vou ter que ir para o chão. Né? Isso aconteceu com muitos comerciantes, muitas empresas na pandemia, por exemplo, falam, não tem mais jeito, não tem atendimento presencial, ou eu vendo delivery, vou à falência, estou fora do mercado. Então, as pressas começaram a virar bípedes, né? Começar a entrar no mundo da internet, né? Então, muitas vezes, a gente tem eventos que forçadamente nos fazem mudar. Então, o mundo está sempre mudando. Dei esse exemplo ali do macaco lá de trás, mas a história é dividida assim, né? Tem pré-história, mas olha que interessante, como é que a história é dividida? Tem pré-história, que basicamente é 3, 4 milhões de anos. Basicamente, quando o macaco resolve andar, até a invenção da escrita, lá pelos sumérios, 4 mil anos atrás. A gente está falando aqui de 3, 4 milhões de anos para uma idade
histórica passar, que é a pré-história. Aí a gente inventa a escrita cuneiforme ali pelos sumérios lá por 4.000 anos. Aí vai até o fim do Império Romano, que é o que chama de Idade Antiga. Aí depois tem a Idade Média, que é a época do feudalismo, né, do poder absoluto da igreja. Aí depois a gente tem, ali pelo século XVI, quando começam as grandes navegações e tal, a invenção da imprensa de Gutenberg, que começa a disseminar livros. Os livros, aliás, acho que são o primeiro exemplo de ensino à distância, né? Você leva o conhecimento para outro lugar, junto com o livro. E depois a Idade Contemporânea, que a gente tem depois do Iluminismo. Mas assim, a própria história tem essas divisões. Todas elas foram estopins. Se não tivesse a imprensa de Gutenberg, né, que inventou o jeito de imprimir livros com mais rapidez, assim, será que o conhecimento teria sido... Será que a internet Então, hoje a gente teria? Não teria demorado, porque a gente não conseguiria passar o conhecimento de uma pessoa para outra com essa rapidez. Ou seja, de certa forma, a gente é fruto de todos esses ciclos. Agora, parece que isso já vinha, né? Pega a primeira idade, para a história, milhões de anos. Pega a segunda fase, a gente já pegou 4.000 anos, 5.000 anos, né? Até o fim do Império Romano, que marca o fim enfim, quando a gente pega esse ciclo, eles vão ficando menores. Mas depois da internet, a coisa some. Internet, agora inteligência artificial. Acho que as coisas vão tomar uma velocidade tão exponencial que a gente... É uma guerra perdida a gente querer acompanhar. Não tem como resistir e, ao mesmo tempo, não tem como aderir, né? De uma forma tão intensa. Você comentou aí um pouquinho que com aquilo que a gente chama de evolução, vou complexificar mais isso, porque eu sei que você gosta desse papo, vem uma certa involução dos processos sociabilidades. Então, se eu tenho a tecnologia avançando por um lado, eu tenho as sociabilidades sofrendo uma série de interferências desse processo. Você acredita que as pessoas estão assustadas com esse movimento todo, ou você acha que as pessoas estão mais inclinadas mesmo a surfar nessa onda de novidades aí? Acho que assim, são 8 bilhões de pessoas, então tem de tudo, né? A gente tem pessoas, vamos surfar essa onda. Esse tem pessoas, hoje foi bom. E aí tem pessoas muito assustadas, falam, pelo amor de Deus, volta o mundo que eu estava acostumado, que eu não estou gostando não, essas evoluções para mim são uma involução. Então tem de tudo. Eu acho que, na média, as pessoas estão assustadas, assim. Sobretudo as pessoas de uma geração, já estão há mais tempo aqui, muitas vezes estão vendo essa evolução como involução. Até porque são duas coisas, entendeu? A gente tem uma... Falar de evolução e involução depende de um juízo de valor, mas assim, a gente tem uma mudança muito drástica tecnológica, que é evidente, né? Inteligência artificial, ChatGPT, algoritmo, enfim, tudo isso é muito óbvio. Softwares que reproduzem a minha voz. Já tem cantores mortos lançando disco que eles nunca gravaram. Esses dias lançaram uma canção nova do Michael Jackson, que morreu. Né? Já lançaram canção nova de artistas que não existem mais, do Nirvana, sei lá. Né? E o que acontece? Então existe isso, mas existem mudanças culturais. Mudanças no modo de pensar, a religião, as famílias, tem poliamor, gente que casa com 3 pessoas, enfim, tem coisas que são mudanças de comportamento. Jovens que não querem trabalhar mais para grandes empresas, que o sonho de toda uma geração foi, quero entrar numa empresa grande. Muito jovem fala, não quero. Quem disse que eu quero vender meu tempo para uma empresa? Sabe, isso é uma coisa completamente... Jovens falam, não quero ter carro, não quero ter casa, não quero ter filho. Ou seja, não é só uma mudança tecnológica, é uma mudança cultural, é uma mudança de comportamento. E eu vejo que tem muita gente assustada, assim. A gente vê muitas campanhas políticas pelo mundo, talvez até ligados um pouco ao renascimento de um movimento de direita, assim, que é um movimento meio de conservador, o slogan do Trump é Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Sinal que não deve estar grande, não deve ser como as pessoas querem. Então me devolva aquela América onde as fábricas eram aqui, onde os empregos eram aqui, onde os empregos não vinham da China. Não estou falando que é certo ou que é errado, estou fazendo um diagnóstico político de que, porque muitas vezes as pessoas falam, pelo amor de Deus, me traga o mundo de volta, que a gente está indo para o buraco, né? Então acho que as pessoas tem de tudo, tem muita gente muito empolgada com tudo que o mundo traz, mas tem muita gente vendo com maus olhos o rumo que o mundo está mudando, não apenas em termos tecnológicos, mas em termos de economia, de meio ambiente, ou mesmo termos culturais. A gente vê essa batalha, por exemplo, assim, de alguns grupos mais radicais islâmicos, mas é muito isso. Fala, eu não quero esses valores do mundo ocidental para mim. Eu não quero esses valores do mundo americano para mim. Eu quero outro tipo de mundo, quero outro tipo de vida. Gente, cada fala do Alexandre dá para tirar uma tese de doutorado dali, que dá para a gente abrir um universo de coisas. Generosidade. Até algumas coisas eu estou anotando aqui para não perder um gancho, né? Quando você fala desse retorno, né, ou dessa aspiração ao tradicionalismo, às leis mais herméticas das relações sociais mesmo que seja, né? Tem um pesquisador que se chama Richard Sozzi,
que ele fala a partir de um olhar do valor do ritual religioso, que as religiões mais tradicionais, inclusive, elas estão retomando e crescendo, Sim, porque as pessoas têm essa preocupação, esse medo de sucumbir a um universo desconhecido, sim, né? Porque esse novo traz novos olhares que de repente isso não me cabe, claro. né? Claro que a nossa conversa aqui não é nem no sentido de se fazer juízo de valor, Sim. mas você acredita que esse retorno desses conceitos, dessas falas mais conservadoras, mais tradicionais, seja essa busca de segurança em virtude dessa velocidade desse mundo mudando tanto? Sim, a mudança nos assusta, né, toda mudança nos assusta. Apesar da mudança sempre ter existido, ao longo do típico ciclo de uma pessoa, de vida de uma pessoa, aconteciam poucas mudanças ao longo desse ciclo de vida, e essas mudanças raramente eram de grande intensidade. E agora acontecem muitas mudanças no típico ciclo de vida de uma pessoa, lembrando que esse ciclo de vida está ainda mais longo, 70, 80, Uhum. 90 anos, e são mudanças mais abruptas ainda. Então muitas pessoas se assustam, e curiosamente, eu que estudo muito o futuro das coisas, tem dois futuros em relação à religião. Eu tenho visto, sobretudo no mundo ocidental, um pouco mais escolarizado, um aumento do que se chama em pesquisa de nones. Nones é quem não se filia a nenhuma religião. Então você Uhum. poderia pensar, então vai aumentar os agnósticos, ateístas, etc e tal. Mas ao mesmo tempo tem aumentado muito a filiação a religiões mais fortes, né? Por exemplo, no Brasil, a gente vê que gradativamente a religião evangélica, que normalmente elas têm um ritual um pouco mais forte do que o catolicismo na média, Uhum. eles vão mais a cultos, os cultos são mais longos, né? A gente tem uma filiação um pouco mais rigorosa, mais densa, né? E eles vêm ganhando sobre espaço. A gente vê o mundo islâmico vem crescendo, mas tem outro fenômeno. Normalmente, por exemplo, os islâmicos eles têm muito mais filhos do que os ateus, por exemplo, né? Então, apesar de a gente achar que isso aponta para um mundo menos deísta, menos crente em alguma entidade divina, na realidade, assim, no futuro do mundo a gente vai ter mais pessoas islâmicas, vai ter mais pessoas crentes, porque na média se tem mais filho, né? Um islâmico tem muito mais filhos na Ok. média do que um Uhum. ateu, um agnóstico europeu, por exemplo, assim, né? Uhum. Mas eu vejo os dois fenômenos, assim, acontecendo e acho que a religião sempre foi um porto seguro para as pessoas, Uhum. frente à imponderabilidade do mundo, frente a esse mistério do mundo, o que eu estou fazendo aqui, onde eu vim, para onde vamos. Tudo são angústias clássicas, que talvez o homem, quando saiu o macaco saiu da árvore, não Claro. tivesse ainda, ele só queria chegar vivo no final do dia, preferentemente Uhum. alimentado. A gente somos seres mais sofisticados que a gente se preocupa com essas coisas transcendentais. E a religião costuma ser o porto seguro para tudo isso que a gente não conhece. E esse império da tecnologia, da razão, da velocidade, de certa forma nos deixa vulneráveis, assim. Então, acho que é natural que as pessoas queiram se abrigar em valores muito sólidos e tradicionais, como família, como previsibilidade, como religião, por exemplo. Uhum. Perfeito. Voltando ainda nesse aspecto, Alexandre, da velocidade, da tecnologia, das novas sociabilidades, né? A gente, na década de 80 acreditava que em 2020 a gente teria carros voadores, né? Sim. Hoje em dia, ah, tem-se uma impressão de que as pessoas, exatamente por verem que a tecnologia, que não existem limites para as novas tecnologias, né? Elas ficam menos sonhadoras de coisas intangíveis, talvez. O que você acha disso? É engraçado, né? Porque eu tinha quase certeza, quando eu imaginava o futuro, que a gente ia ter carro voador, né? Tinha um desenho retrô futurista que era o Jetsons. O Jetsons foi criado em 1962 e ele previa como seria o futuro em 2062, né? 2062 a gente teria carro voador, teria um monte de coisa. E tinha uns negócios engraçados que era tipo um reloginho ou uma TV que a pessoa podia falar com outra, que no fundo a gente tem isso hoje em Sim. No transmissão WhatsApp? Zoom, WhatsApp. Você fala com vídeo com o Japão de graça, virtualmente, né? Então, algumas coisas aconteceram. O mais próximo de carro voador, a Embraer já vem recebendo encomenda do eVTOL, acho que chama-se, que basicamente parece um drone gigante, parece um helicóptero gigante, um Uhum. drone gigante, que seria o mais próximo que a gente teria de carro voador, já está em teste em alguns lugares, mas ainda é um pouco longe desse futuro que a gente imaginava com um congestionamento de carros no céu, né? Então, Uhum. algumas coisas a ficção científica consegue antecipar e acontecem, outras não, né? Mas eu acho que tem muita gente pensando coisas doidíssimas assim, tipo, tem um Elon Musk super polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia.
dizendo que a gente precisa colonizar outros planetas, porque isso aqui, seja por um desastre natural, pode cair um meteoro, como que isso terminou dinossauros 65 milhões de anos atrás, ou porque a gente mesmo vai destruir isso de tanto que está interferindo. A gente está vendo ali, quando a gente fala isso, está desabando um pedaço de Maceió, por causa de extração de sal, ali, enfim. Né? Então a gente interferiu demais, de fato. Né? Então tem gente maluco querendo saber como a gente vai colonizar outros planetas, né? E tem pessoas querendo voltar à Terra, voltar ao tradicional. Então, acho que tem um pouco de tudo. Essa é uma característica desse mundo. É um mundo mais difuso. Na minha época, todo mundo comentava no dia seguinte a entrevista que viu no Jô, ou que viu, sei lá, no Fantástico, ou que leu aquela manchete nas páginas amarelas da Veja, porque todo mundo lia os mesmos jornais, assistia as mesmas revistas, via as mesmas novelas. Hoje em dia, não. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando de uma série da Netflix, e ela estava falando de dorama, que são novelas coreanas. Né? Que muita gente está viciada em novelas coreanas. Aí conheci outras pessoas que estavam viciadas em novelas turcas. Ou seja, então a gente está num mundo muito mais fragmentado, então acho que tem de tudo, assim, né? Alexandre, você fala na sua biografia que as suas duas maiores obras se chamam Cássio e Tarik. É verdade. Né? São seus dois tesouros, seus dois filhos. É isso, né? mesmo. Quando você vê esse mundo fragmentado, incerto, volátil, né? O que o pai Alexandre pensa? Como o pai Alexandre se sente? É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo de eu ficar aqui posando, de dar discurso, o futuro vai ser assim, eu tenho um pouco de medo, assim, do futuro, assim. Um pouco de medo, assim, pela responsabilidade, né? Eu acho assim, no dia que a minha esposa falou, eu tô grávida, eu noto que, assim, minha vida virou, pronto, fase 2 do videogame, assim, sabe? Imediatamente parece que vira uma chavinha na sua cabeça, né? E assim, eu me preocupo um pouco, eu tento dar a melhor educação possível, mas eu sei que existe algo de imponderável, primeiro que eles têm a personalidade deles, eles vão tomar as atitudes deles, que talvez sejam aquelas inspiradas no que a gente tentou ensinar, talvez não, né? Existe um mundo em mudança. Esses últimos dias, assim, com esses negócios de dar... Pra falar a verdade, nesse inverno, esses dias eu fui com eles no aniversário Qual a idade mesmo dos meninos? 10 e 13. Fizeram 10, o outro fez 13. A gente foi em São Paulo em agosto. Que é o final de julho, início de agosto, não lembro, que é o auge do inverno na cidade de São Paulo, e estava 32 graus na Paulista, sabe? Isso está acontecendo cada vez mais, né? Invernos quentes, assim. Então, uma coisa que me preocupa é como é que vai ser essa questão do clima, né? Embora não haja consenso, tem gente que fala que não existe aquecimento global, mas são minoria, né? Então, eu tenho preocupação em tudo, né? Como vai ser emprego, né? Nesse mundo volátil de máquinas, de algoritmos. Eu tento dar para eles a melhor educação possível, educação inclusive de valores, para eles tomarem boas decisões para o futuro deles, futuro comunitário deles também, né? Ninguém é uma ilha. Mas eu tenho minhas preocupações, assim. A gente sempre fala que tipo de mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, assim, né? E eu acho que algumas coisas a gente precisa de distanciamento histórico. Eu vejo muito hoje em dia a cultura do cancelamento, né? Falar, o Monteiro Lobato falava da negrinha, que era, sei lá, acho que era Anastácia, enfim. Termos que hoje a gente fala, Jesus, como é que podia falar um negócio desse? Né? Enfim, coisas que são... Mas, assim, acho que todo mundo é fruto da sua época, né? Não dá para julgar alguém 200 anos atrás pela régua de hoje, entendeu? Então, assim, eu não sei, pode ser que no futuro fale, meu Deus, meu pai queimava combustível, meu tataravô, Alexandre, queimava combustíveis fósseis, hoje a gente tem que viver com essas máscaras, porque ele queimava, ele comia carne, comia outros animais. Por exemplo, eu tenho tentado comer menos carne ao longo dos tempos, não consigo tirar totalmente, mas eu tenho tentado. Mas, assim, a gente é fruto do nosso tempo, não é porque fez por mal, né? Eu vejo hoje muita gente fala crucificando, sei lá, o Didi, por piadas dos Trapalhões, mas nos anos 70 existia um código cultural. Perfeito. Então, assim, mas o mais importante é você não ficar fossilizado, você perceber que as coisas mudaram e falar, ok, fiz isso até aqui, não cabe mais, ficou antigo, tenho que mudar junto com os tempos. Né? Você sabe que essa é uma fala minha recorrente, que eu acho uma covardia quando a gente se refere às novas gerações como geração Nutella. Sim. Né? Sim. Porque são outros tempos. Sim. É um outro mundo. Eu vi um termo esse dia cunhado que chama juvenóia. Juvenóia é o medo exagerado das mudanças provocadas pelas gerações mais jovens. E a gente é muito, sempre, historicamente. Né? O Sócrates falava juvenóia. Que legal. É tipo a paranoia dos jovens. Sim, paranoia de jovens, medo de jovens, entendeu? Que é o medo do que as gerações mais jovens, das mudanças culturais que as gerações mais jovens podem provocar. E eu acho que os jovens têm um papel fundamental. Foram jovens que foram
nos anos 60, fala, opa, que esse negócio de guerra no Exato. Vietnã, quero ter Aham, direitos, como assim? as mulheres que foram lá queimar sutiã, falar, eu tenho direito à minha Sim. liberdade, minha vida, Uhum. enfim. Se a gente não tivesse esse coquetel molotov da impulsividade da juventude, a gente ainda estava endossando escravidão, nazismo, sei lá, um monte de coisa Perfeito, absurda. Né? perfeito, Então, assim, a gente precisa, sim, que venha perfeito, uma molecada de vez em quando e fala, galera, seu bando de velho, tá tudo errado. Vocês podem ter perfeito. feito isso até aqui, mas desculpa, tá errado. Entendeu? E a gente precisa entender que na nossa geração também a gente já rompeu, falou isso não tá certo, não aceito isso, né? Então assim, e muitas vezes isso acontece por esse ímpeto rebelde, contestador, revolucionário dos jovens. Então, embora a gente possa ser passível a alguns comportamentos autodestrutivos, possam ser passíveis, tudo é passível de crítica, né? Uhum. Eu acho que a gente deve muito a todas as gerações mais jovens que vieram e que romperam com algo que, ainda que fosse tradicional, era algo que devia ter sido rompido. Uhum, perfeito. Que fala incrível. Nesse sentido, Alexandre, as empresas tradicionais. Agora a gente vai entrar nessa outra seara, né? É, novas modalidades de emprego, novas formas de se relacionar com esse público. Eu vi um material seu há alguns anos, foi antes da pandemia, que você dizia assim: a juventude não aceita mais a algema de ouro, Sim. né? Como você avalia, enquanto estudioso, pesquisador, curioso, enquanto essa miscelânea que o Alexandre é como é que as empresas estão convivendo com isso? Muito difícil, assim, porque antigamente era um pouco mais fácil comprar a alma, o tempo e a alma das pessoas, né? Minha geração foi um pouco que vendeu um pouco do tempo e um pouco da alma, assim, né? Eu acho que teve uma mudança geracional, eu estudo muitas gerações, existem muitas gerações, mas se pegar aquela que ainda está um pouquinho no mercado, que são os baby boomers, que são os nascidos a partir de 1946, que foi uma geração que sofreu muito, não porque eles estivessem na guerra, e no Brasil não teve, guerra impactou pouco a gente, mas falando de um ambiente mais do mundo como um todo, foi um pessoal que teve muita mentalidade da escassez, o mundo era duro, as pessoas morriam de fome na Europa. Então tinha essa mentalidade do economizado, a vida é difícil. Então, para eles, sobreviver era um valor. É por isso que você fala, ai, quanto sacrifício, consegui educar meus filhos, a vida era uma luta. Né? Então a gente precisa entender essas pessoas que tinham esse valor. Então, se eles precisavam sobreviver, ficar a vida inteira numa empresa. Não tinha esse negócio de ser feliz na empresa. Era sobreviver, era levar a comida para a boca das crianças. A gente tem que entender esse contexto. Aí entra a minha geração, que é a geração X, e como a vida já estava começando a ficar menos difícil, ela sobe um degrauzinho, ela fala: não, sobreviver é pouco, eu quero viver. Tudo bem, eu vou me matar de trabalhar, mas eu também quero ir para a praia de vez em quando, eu também quero curtir, quero ter meu carro. É a geração do viver, ela sobe um degrau. Aí vem os millennials, que já pegam um mundo um pouco mais próspero, né? E fala: não, viver é pouco. Eu quero superviver. Quem disse que eu vou ficar infeliz de segunda a sexta-feira, vender meu tempo para a empresa e vou passar 2/3 da minha vida, metade da minha vida, tirando o tempo que você passa dormindo, infeliz? Não, não aceito. Tem que ter um propósito, eu quero ser feliz. Então ele já só falou, quero superviver, quero ter I want to be experiências. free, né? É, Estava cantando. estava cantando. Quero liberdade. Então, muitas vezes o que as empresas veem como eles não vestem a camisa, o que o millennial vê é o seguinte, fala, isso é uma camisa de força, quer me algemar, quer tirar minha flexibilidade, mas isso eu não aceito. E aí chega a geração nova e acabou, né? Eles querem transcender, não querem trabalhar mais para as grandes empresas, querem saber se a empresa é politicamente responsável, ou seja, e as empresas que sempre acostumaram com a reluzência dourada da algema e ver que essa algema nem de ouro serve mais para muita gente, né? Não serve para todo mundo, muita gente quer assim. Mas assim, mas que já não serve mais para todo mundo, ela fica meio perdida. Até porque muitas vezes quem vai liderar essa molecada que está entrando agora, geração Z, de 21, 22, 23, 24 anos, às vezes são gestores de 55, de 57. Com todo respeito, estou quase nessa faixa etária. Mas às vezes tem outra mentalidade. Como eu fui educado pelo meu padrasto. Meu padrasto nasceu em 1930, falecido já, faz bastante tempo. E ele era filho de imigrante espanhol. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele chegou para mim e falou: Alexandre, você está 1 ano atrasado. Eu falei: como assim? Eu nunca repeti de ano nada. Ele falou: não, você está 1 ano atrasado porque quando eu tinha 9 eu já estava trabalhando, você tem que começar a trabalhar. E não porque a gente precisasse, mas porque isso era um valor. Começar a trabalhar cedo, inculcar nos filhos, nos descendentes, a ideia de que você só conquista as coisas através do trabalho era um valor. Mas é correto que eu pegue esse valor de alguém que nasceu em 1930
e coloque isso sem ajustar igualzinho para os meus filhos. Eu tento mostrar para ele que a gente conquista as coisas através do estudo, do valor, mas talvez eu precise adaptar isso a 2023. Talvez seja não só trabalhar, mas trabalhar com inteligência, trabalhar, sabe? Então, assim, é muito injusto você jogar as pessoas com essa régua. Mas eu acho que as empresas estão tendo, sim, muita dificuldade. Eu vejo empresas que já não conseguem reter, tem uma molecada que não quer trabalhar. O turnover Sim. virou Se um pressionar problemaço, depois da né? pandemia, o pessoal não quer voltar para o escritório. Muitas empresas falam, não vou voltar, não quero voltar, então vou fazer freela, não vou voltar para vocês. É uma encrenca que a empresa sempre conseguiu, de certa forma, instrumentos de pressão muito relevantes, o olerite, a dificuldade. Hoje tem uma molecada, até porque essa molecada já não tem filho. Então ele pode ter 24, mas antigamente o cara de 24 já tinha um filho, do segundo a caminho da barriga da esposa. Agora não tem filho, mora na casa do pai. Claro que isso não é uma realidade de todo mundo. Claro. A gente tem milhões de jovens que moram em situações difíceis. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente olha o jovem como se fosse o jovem do Itaim Bibi, Sim. né? Que passa férias na Disney, e tem o jovem da perifa, violenta. Isso é outra coisa, né? A nossa visão é toda muito estereotipada, às vezes. A gente fala, o Brasil não passou por guerra. Mas quem mora nas perifas violentas do Brasil, talvez estejam passando por uma guerra. Convive com a guerra. É uma guerra, só que os estilhaços não chegam até a gente nas nossas salas com ar-condicionado. Mas vivem em alguma espécie diferente. Eles têm a Ucrânia particular deles, têm a faixa de Gaza deles, perfeito. que mora nas perifas violentas do Brasil, né? Mas de um modo geral... Aliás, hoje eu apresentei uma pesquisa que eu fiz numa cidade aí com jovens da rede pública, jovens de 13, 14, 15, de áreas periféricas um pouco mais violentas, numa cidade X aí. E foi sensacional, porque a gente imaginava que eles estariam todos contaminados por essa coisa da violência e tal, porque foram lugares com mais incidência, assim, né? E não, todos esses jovens com sonhos, sabe? Com vontade de empreender. E o curioso, quando a gente perguntar, o que você quer? A gente deu as opções. Você quer empreender? Você quer trabalhar numa grande indústria? Empresa. Você quer trabalhar no comércio? Sabe o que eles queriam? Disparado, empreender. Eu falei, gente, eu achei que quero trabalhar numa grande empresa. Não, de longe de eu empreender. Eu acho que tem duas facetas, né? Eu tenho uns dados do Sebrae que dizem que o Brasil é um dos países com mais empreendedorismo. Isso tem duas facetas. Uma talvez seja um ímpeto empreendedor, a outra é necessidade. O mercado de trabalho não aceita essa pessoa, ela não tem a qualificação, não fala inglês, blá, blá, blá. Só restou para ela e vender Avon, enfim, virar alguma outra coisa e empreender por falta de alternativa, né? Mas eu achei curioso que essa geração já tem em mente isso, que talvez ela mesma tenha que criar o emprego dela. Né? Então, achei um bocado interessante. Há um certo temor, né, de uma precarização das relações de trabalho no futuro. É provável que a gente já não tenha relações trabalhistas tão longas e tão solidamente seguras. Há um receio disso. As máquinas tomarem os empregos e, ainda por cima, a gente tirar um pouco dessa segurança social, plano de saúde, não sei o quê, garantir estabilidade. Alguma segurança, né? Alguma rede de segurança, de proteção social atrelada ao emprego. Há um receio disso, né? A gente vê que relações de Uber, relação de entregadora, são relações que a pessoa é empreendedor, mas são relações mais frágeis do ponto de vista sei lá, de segurança. Então, há um certo temor. Mas a gente já vê uma geração também que fala, não, eu vou ser dono do meu... Eu vou vender meu tempo... Para mim mesmo. Para mim mesmo, assim, né? O que é uma mudança de mentalidade brutal em relação a pouco tempo atrás. Eu estou falando em relação a 10, 15, 20 anos atrás. Que historicamente é nada, né? Sim. Você acredita, Alexandre, que essa fala, né, ou esse comportamento, não sei, essa reação, ela também tem aquela coisa, eu não quero que a empresa cuide de mim, eu mesmo cuido de mim. Acho que um pouco disso. O que eu não sei, eu não consegui identificar, porque eu não tenho pesquisas que se aprofundaram nisso, é o quanto disso é um drive dele, um desejo dele de conduzir os próprios destinos, não ter que pegar um trem lotado. A gente fala, vou trabalhar numa grande empresa, mas às vezes é isso. A realidade é o cara pegar um trem lotado, perder X horas da vida dele, não sei o quê, a menor crisezinha demite ele, entendeu? Se é um desejo dele, ou um pouco já uma inteligência de futuro, de perceber e falar, vai ter cada vez menos desse emprego. Perfeito. Ou seja, já é uma inteligência, porque a gente subestima muito jovens. E daqui a pouco, eles mesmos estão sacando. E é igual eu falo, assim, tem muito preconceito em relação à molecada. Eu adoro ouvir essa sua fala, porque quebra um paradigma que parece que, assim, essa coisa de achar que os seus idiotas. É isso. Veja bem, por que será
por que será que muitos não querem ter um emprego, não se apegam, etc e tal? Será que é porque eles são mimados, vagabundos, não querem trabalhar? Ou será que eles não testemunharam pai e mãe dentro de casa, amaldiçoando, chegando esbudegado, Perfeito. não conseguindo construir um patrimônio, infelizes, sem ter, sabe, sem ter nem dinheiro, nem felicidade? Eles olharam, ó, como é que tá meu pai e minha mãe, Eu não cara, quero se isso pra matando mim. de trabalhar. Ou seja, eles que são mimados, ou eles são inteligentes, perceberam e falaram, olha só, como é que tá meu pai e Não minha mãe, quero isso pra 30 mim. anos, Perfeito. tudo acabado, não curte a vida, não aproveita também, não sabe? Perfeito. Quem garante que isso não é uma inteligência deles? Falar, então vou ter menos filhos, não vou me atulhar de um monte de tralha, de casa, não sei o quê, que depois vai me dar uma despesa para eu manter carro, não sei o quê. Quem garante que eles não estão sendo inteligentes? Perfeito. Fala, não vou ter um monte de filho, não vou ter um monte de coisa que vai me dar despesa, vou ser mais enxuto, mais minimalista, não vou vender meu tempo, não quero ter essa vida desgraçada que meu pai e minha mãe tem, que vem aqui só fica reclamando da vida, ó, vida, sai que nem um zumbi segunda-feira cedo. Quem garante que eles não testemunharam? Boa, Os pais Alexandre. crescendo e eles estão se defendendo, quem garante? Uhum. Né? Então acho que a gente precisa colocar um pouco, pode ser que tenha também jovens que são acomodados. Sim. E se você disser que o jovem é mimado, e eu acho que tem uma parcela assim que é mimada, eu pergunto, quem mimou esses jovens? Eles mesmos se mimaram? Ou foi um pai, uma avó, uma mãe? Né? Então, há de se perguntar onde você falhou no processo de educação para eles terem ficado tão mimados assim também. Né? Então, acho que cabe sim qualquer crítica a qualquer jovem, porque toda geração sempre tem algo que lapidar, melhorar, mas acho que cabe a autocrítica de como essa geração foi ficar do jeito que é, ou por que essa geração adota esse tipo de comportamento. Pode ser uma autodefesa. Ok, que pensamento interessante, que É. lampejo para um olhar que talvez... É que muito pouca gente olha. Exato. Às vezes é autodefesa. Exato. Autodefesa. Alexandre, antes da gente entrar num outro assunto, ainda sobre empresas, falando ainda desse jovem, falando dessa geração, porque a gente mais ouve isso, né? Inclusive, é aquela fala, né? Quando você começa a incomodar com o jovem, é porque você deve estar ficando velho mesmo, é que tudo nele te incomoda. O que a gente percebe é que cada vez mais, e tem a ver também com a sua área de estudo, que eu estudei de cabo a rabo, né? Porque tive a grata satisfação de trabalhar com você, acho que um ano nós ficamos juntos, um ano e meio, mais ou menos. Foi até a pandemia, exato. Que cada vez mais a gente tem visto jovens sendo criados e educados pelos avós. Sim. Hoje, na universidade, por exemplo, de cada 10 jovens, 6 vivem com os avós. Uau. Como você enxerga, como você avalia, porque eu vou enxergar, você falar com os olhos, né? Mas como você avalia os impactos disso nesse futuro desse jovem, ou em como ele talvez vislumbre esse futuro? Eu acho que a gente precisa de mais estudos para isso, mas uma coisa que aconteceu, a mulher, historicamente, ela costumava ficar em casa, né? Tinha um monte de filho, o marido era o provedor do lar, o homem, e a mulher ficava em casa, né? E por mudanças na sociedade, a mulher trabalha também, então homem e mulher ficam ausentes do lar. Então, a primeira coisa é que ficava uma criança que era criada nas creches ou criada com os avós, né? A outra coisa que acontece também, a gente está vivendo cada vez mais, a gente tem avós cada vez mais saudáveis e a gente tem um pouco mais de afluência financeira das gerações mais maduras, né? Então a gente tem visto casos em que o idoso é o provedor da família, né? Então que uma parcela da renda do avô, da avó, serve para meio que subsidiar o filho, o neto, né? Então a gente vê esse comportamento, seja porque ele tem um estoque um pouquinho maior quando tudo deu certo, né, de patrimônio, ou seja porque eles têm um estoque a mais de tempo. Nem que seja por isso, porque os pais e as mães estão... Sobretudo em cidade grande, né? Eles não ficam só 8, 10 horas do trabalho. Foi feito de uma revolução prateada também, né, Alexandre? Sim, exatamente. Eu não convivi com os meus avós. Você conviveu com os seus? Morreu muito cedo, Nossa, assim. então, exato. Hoje, como os avós talvez vivam também meus avós paternos, mais tempo. pouquíssimo, bem na primeira infância, assim, né? O materno... Meu avô materno eu já não tive, já nasci, ele já era morto, ou seja, muito pouco, né? Coisa que meus filhos conseguem conviver um pouco mais, talvez, né? Mas é porque as pessoas vivem mais, né? As pessoas vivem mais hoje em dia, né? Isso virou um problema para a Previdência, Alexandre? Sim, por causa do modelo de previdência. O modelo histórico de previdência de quase todos os países é um modelo de repartição simples. Como é que é? Todo mundo que está trabalhando pega a contribuição de todo mundo que está lá na ativa. Gente de 30, de 20, 40, de 50, todo mundo que está lá trabalhando, pega o dinheiro deles e paga todo mundo que está aposentado. Só que era assim no passado. Uma multidão de gente trabalhando, um pouquinho aposentado. E o que está acontecendo com o mundo? Cada vez menos gente trabalhando,
porque a gente parou de ter filho, né? Então está diminuindo esse estoque que a gente trabalha e está aumentando a quantidade de aposentados. Só que esses aposentados, eles não ficam aposentados por 5, 10 anos. Eles estão ficando aposentados por 20, 25, 30 anos. E tem outra coisa, né? A gente não repõe jovens, porque a gente está tendo pouco filho. Tenho muitos amigos meus que já falaram, não vou ter filhos, né? A taxa de filhos no Brasil, o IBGE ainda precisa lançar mais uns dados do censo de 2022 que tá soltando em pílulas, né? Mas a gente já tem taxa de filhos parecido com o Canadá já, ou seja, né? A gente, daqui a poucos anos, a população brasileira vai começar a decrescer, né? E tem outra coisa que é o seguinte, o mercado de trabalho formal já não é mais como no passado, né? Então a gente vai ter cada vez menos gente aqui e cada vez menos gente contribuindo para a aposentadoria oficial, porque são pessoas freelancers, pessoas, enfim, que não fazem parte dessa economia formal. Então, é uma encrenca para todos os países. É uma encrenca no Japão, é uma encrenca na Europa, é uma encrenca na América Latina, porque... Não é uma coisa só do Brasil, essa... Não, todo mundo está vivendo mais. Mesmo na África, que é onde as expectativas de vida são mais baixas, né, comparativamente, mesmo na África, ela vem subindo, né? Então, e assim... E o ajuste é sempre muito duro. O que é o ajuste? Ou o aposentado vai ganhar menos, ou o aposentado vai ter que aposentar mais tarde, ou você vai ter que contribuir mais tempo antes de aposentar. Quase sempre são nessa linha, né? E embora isso seja, do ponto de vista puramente previdenciário e matemático, possa ser a solução a ser adotada, pensa bem, alguém que já está... Tem a regra, fala assim para você. Você entra no mercado de trabalho aos 22 anos. Fala, a regra do jogo é assim. Você trabalha 30 anos e você aposenta. Fala, ok, 22 ou 52 eu aposento. Aí quando você está com 48, fala, vem cá. Eu sei que a gente tinha combinado 52, mas as coisas deram uma mudadinha, vai ser 60. Entendeu? É justo com essa pessoa? Também não é. Então é muito difícil. E é natural que todas essas reformas sejam impopulares, porque a pessoa que está no meio do caminho fala, mas vocês vêm mudar a regra agora? Foi combinado. Que quando eu tivesse 30 anos de aposentar, agora falta 2, vem me dizer que eu tenho que trabalhar mais 8, entendeu? Então, tudo isso é muito difícil, é muito impopular, e quase sempre são medidas tomadas por políticos, que quase sempre têm aposentadorias especiais, então tira a credibilidade, entendeu? Então, é uma encrenca em todo lugar do mundo mesmo. Assim. Alexandre, nesse sentido da longevidade, né, eu tenho lido e tenho ouvido, inclusive, muitos professores da capital paulista, principalmente, né? Pesquisadores já com extensa carreira, vida no exterior, etc., dizendo que estão pensando o final da vida, vamos dizer assim. E de que forma se pensa esse final de vida, que já é uma tendência para alguns grupos? Novas comunidades, em que você junta os seus amigos... E vai todo mundo viver numa vila para não viver num asilo triste, sim, etc. Pelo menos você envelhece no meio de pessoas que você se dá bem, né? Com quem você tem uma história, enfim. Você acredita que isso é uma tendência a crescer? Sim e não. Eu acredito que a tendência é buscar novos modelos de convivência e de comunidade. Essa é a tendência. Para os longevos ou no geral? Acho que no geral, mas para os longevos particularmente sim, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas com 80, 90, 100. A gente viu um episódio muito marcante que foi um grande apresentador brasileiro, que é o Gugu. Aparentemente ele foi consertar ar-condicionado nos Estados Unidos, né? E caiu. Agora, você imagina, ele tinha 60 anos, né? Era um ancião, assim. Agora, você imagina, será que as casas brasileiras, as casas do mundo, elas são preparadas para quem tem 60, 70, tem problema de visão, de mobilidade? Será que outros acidentes domésticos não podem acontecer? E mais, a gente tem cada vez mais idosos morando sozinho. Porque separaram, ou porque, no caso de mulher... Os filhos cresceram, foram embora. Os filhos foram embora. Hoje em dia vão embora para outro país, às vezes. Eu tenho um monte de conhecido, médico, assim, sei lá o quê, que o filho mora na Austrália, mora nos Estados Unidos, mora no Tocantins, né? E às vezes moram sozinhos, às vezes o companheiro já se foi, sobretudo no caso de mulheres, né, que normalmente vivem 5, 7 anos a mais que os homens, né? E vive sozinho. Então, acho que é legal ter essa ideia de porque resolve o problema da solidão, resolve um problema, um pouquinho o problema da eventualidade de precisar de uma ajuda, de um apoio, tem uma comunidade próxima. Nos Estados Unidos tem muito isso, a Flórida é cheia dessas comunidades, que ao invés de pôr no asilo, ficam numa comunidade, eles jogam golfe, enfim, tem jardim, tem também um postinho médico, alguma coisa. Agora, já vi muitas críticas dizendo que o melhor modelo é o modelo multigeracional. É um modelo em que você não segrega todos os velhinhos ou idosos apenas entre eles, mas um modelo em que eles possam ter alguma forma de convívio com outras gerações para ter essa troca geracional também. Então, não existe um consenso sobre isso. O consenso é que não deveríamos deixá-los sozinhos, abandonados, enfim, né? Mas como desenhar isso, acho que é algo em construção.
Tem esses caminhos, né, de eles se organizarem em comunidades. Existem algumas críticas dizendo que o melhor é que isso fosse poligeracional, assim, né, tivesse mais mistura intergeracional para um trocar com o outro, tal, que poderia ser o melhor modelo. Eu acho que é uma sociedade em transição. O que é uma transição? Transição é quando você tem um velho mundo e um novo mundo. O velho mundo, você sabe que você precisa sair dele. O novo mundo, você sabe que você precisa chegar nele. A gente está no meio. Né? Então, é um momento em que o velho mundo não está totalmente morrido e o novo mundo não está totalmente nascido. Então, acho que a gente está transpondo, e como a gente não chegou do lado de lá, a gente não consegue vislumbrar muito, tem uma névoa, a gente não consegue vislumbrar muito claramente como que era, a gente só sabe que não vai ser do jeitinho que era o velho mundo. Perfeito. Bom, ainda falando sobre longevidade, né, não especificamente da longevidade, que eu me apaixonei pelo termo Revolução Prateada, gente, pelo tema, por causa desse que vos fala, que está aqui com a gente nessa mesa, né? Mas isso para as empresas também, Alexandre, tem virado um assunto em pauta, né, em discussão. Não só com relação aos longevos, mas com relação à diversidade. Sim. Nós fizemos todo um caminho nessa conversa, onde a gente falou da velocidade, das mudanças geracionais, das novas tendências, da visão de trabalho, da visão da convivência em família, né? E o tema diversidade hoje é um tema em pauta, sem dúvida, né? E eu até vi um material, um vídeo seu, que na verdade já é coisa que eu consumo há muito tempo, então eu só revisitei algumas coisas, mas seu e com o Marcelo de Elias, que inclusive está convidado para vir para cá. Opa! Né? Melhor aquisição para fazer um podcast é ele. É convidado para vir aqui para falar. Tá intimado, hein, Marcelo? Vem para cá. Olha lá, viu, Marcelo? Esse recadinho para você. E vocês estavam falando sobre essa questão da diversidade, né? Da questão de não ser só um modelo de greenwashing ou pinkwashing. Eu tinha lido esses dias e falei, cara, isso é muito louco, é verdade, né? Uma coisa só para inglês ver, né? Verdade. Isso se tornou um problema para as empresas? Sim, porque são em várias frentes. Por que diversidade, né? Em primeiro lugar, porque é justo, né? Não faz sentido. A vida de todo trabalhador é difícil. Não tem sentido você tornar mais difícil por causa da cor da pele dele, por causa de etnia, assim, por causa da idade, por causa de opção, orientação sexual. Não faz sentido. Ele precisa ser competente e entregar resultados. Ponto final. Em segundo lugar, por causa de reputação. A sociedade está muito atenta a isso e a sociedade está cada vez mais boicotando marcas que não são socialmente responsáveis, enfim, né? Em terceiro lugar, por compreender o mercado. Como é que você vai atender um mercado que é diverso se você não tem essa diversidade na sua célula? Como é que você vai vender? Como você vai criar produtos, serviços e soluções para pessoas de 60, 70, 80? Na sua empresa todo mundo tem 25, 30. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Quem tem 70, 80 sabe mais ou menos o que é ter 25, 30, porque já teve. Ainda que o 25, 30 de hoje seja diferente do 25, 30 do passado. Agora, quem tem 25 e 30 não faz a menor ideia do que é 60, 70, porque falta muito para chegar lá. Né? Então, e a outra coisa também é porque já está provado que diversidade gera mais inovação. Né? A criatividade quase sempre ela é fruto dessa confluência, dessa intersecção de universos muito diferentes. De ideias muito díspares. Isso você só consegue de diversidade. Não só com a diversidade etária, étnica, enfim, mas sobretudo a diversidade mais difícil de todas, que é a diversidade cognitiva. Isso é o mais difícil de todos, que é trazer para dentro da empresa gente que pensa diferente de você. Acho que essa é a mais difícil de todas, que de um modo geral as empresas constroem exércitos que são clones delas mesmas. Elas, por mais que elas tenham essa fala, é muito difícil você contratar alguém que diverge de você. Agora, essas vozes divergentes, quase sempre elas são necessárias para elas poderem trazer uma outra faceta, uma outra visão sobre o negócio. Isso tudo tem tudo a ver com inovação. Então, as empresas precisam ser diversas. O que era uma crítica que eu me batia muito em alguns influenciadores desse meio da longevidade, é que se falava muito em diversidade de tudo quanto é tipo, menos da diversidade etária. Ou seja, trazer para dentro da empresa gente de 50, de 55, de 60. Você sabe que nós tivemos um entrevistado aqui, o William comentou com você nos bastidores, né? Hoje ele trabalha na Arcades, ele foi superintendente de comunicação aqui da BASF, e a gente estava falando exatamente desse movimento, né? Das empresas que hoje têm buscado estagiários sêniores 50 a mais. Que legal. Né? Então, esse é um movimento também de inclusão. Sim. Porque às vezes a gente fala diversidade também, Alexandre, as pessoas acham que a gente está falando só de comunidades LGBTQIA+, né?
que é uma categoria só, mas tem Sim, várias outras de várias outras. diversidade, né? Várias outras. Então, E ainda falando sobre isso, quando você fala de tendência de futuro, tendência de mercado, eu já ouvi você falando isso em outros lugares, né, em outras falas, em outras entrevistas. Eu me lembro quando você lançou longevidade, inteligente. não, longevidade, Revolução Prateada, longevidade inteligente, Sim. né? Você comentava que o marketing também precisava se atentar a essas mudanças mercadológicas, né? E uma coisa que não saiu da minha cabeça, que para mim faz muito sentido, e eu vou te falar um questionamento que eu ouvi esses dias, que é que o idoso, na figura de preferencial, ele não usa mais uma muletinha, né? Porque ele é longevo, ele tem 65 mais, mas ele não usa mais uma muletinha, claro, né? A pessoa com deficiência nem sempre é representada pela cadeira de rodas, porque as deficiências intelectuais, elas também precisam ser previstas, tanto que o marketing criou um novo selo, que, por exemplo, para quem tem autismo, né? Que é o cordãozinho do quebra-cabeça. E em breve vão lançar o do girassol, que são aquelas deficiências que não são vistas, né? Esse movimento é um movimento obrigatório para esse universo diverso, rápido, veloz e inconstante. Claro. E a gente vê, mas isso vem muito da invisibilidade de certos grupos, né? É que assim, não é nem o problema de... Você que enxerga que existem, né? Quantos anos levou? Assim, pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade existem desde sempre, né? E a gente nunca tentou, que as calçadas não são nada inclusivas, como é que eles vão subir uma calçada? Né? Ou seja, a gente nunca tentou para nada disso, né? Então, acho que é importante que a sociedade, que a empresa entre nessa causa também. Muitas vezes a gente só consegue enxergar para isso quando isso afeta alguém muito próximo. Exatamente. Isso pode afetar uma mãe minha, um filho meu, e aí você começa a observar. Subitamente, essa invisibilidade começa a ganhar um holofote, né? Então, será que a gente vai ter que esperar alguém diretamente da família ter? Ou será que a gente já não pode tornar a vida dessas pessoas mais fáceis? Mas tem outra coisa que é mais importante do que tudo, é o que a gente chama de design universal. Um design que seja inclusivo, um design que seja bom para alguém idoso, para alguém portador de algum tipo de dificuldade de mobilidade, ou seja lá o que for. Ele é bom também para quem é jovem, para quem é forte, né? Ele é bom para quem é obeso. Senta numa cadeira de aniversário, aquelas de plástico, não tem lugar para sentar, né? Pois é. Ele não vai ser excludente do bombado da academia, ele vai ser bom para todo mundo. Você não precisa excluir toda uma categoria. Então, o design universal significa que ele é universalmente bom para todo mundo. Eu acho que cada vez mais... isso não vai... Se tiver uma rampa ainda que eu não precise, mas tiver uma rampa numa calçada, não vai me prejudicar em nada. Não tem por que a gente não adotar. Mas isso acho que é uma consciência que a gente vem ganhando no curso do tempo. E não é mimimi também, né, Alexandre? Não é. Não é mimimi. Eu fiz um curso na ESPM de marketing para longevidade. Alguma coisa assim, não me recordo mais. E uma das aulas que a gente tinha era a gente vestir uma roupa que simulava mais ou menos a dificuldade de mobilidade que alguém mais de 80 anos, sei lá, teria. Então, a gente enxergava menos, colocava um peso pra gente ficar com... Era difícil dobrar o joelho, e a gente tinha que simular que a gente ia numa farmácia, etc e tal. Gente, e a gente vai percebendo como o design, como a arquitetura das lojas não são favoráveis, né? A gente olhava que tem muito produto, sei lá, para idoso, que era colocado na parte de cima, e é difícil ele pegar, manipular. Eu não... Pela regra brasileira de 60 a 65, eu não sou idoso. Mas para mim, na hora do banho, por exemplo, eu não consigo discernir. Eu eu uso óculos só para leitura, eu não consigo discernir o shampoo do condicionador. Não consigo enxergar. Entendeu? Eu sou super bem, tudo, mas eu não consigo enxergar. Às vezes eu pego da minha esposa e é tudo igualzinho, os dois são bege, e eu falo, meu Deus, qual que é... Eu ponho na mão os dois, misturo, faço uma mistureba e falo, se eu fizer uma mistureba de shampoo, um creme rinse, no fim vai dar certo. Eu misturo os dois, dá tudo certo, mas eu não consigo ler. Por que alguém não pensou em fazer um negócio chulapa enorme? Um é roxo, um é preto, um é azul. Entendeu? Mas isso é muita falta de design universal. Ou põe aquelas letrinhas minúsculas, que nem de lupa. Sim, e hoje em dia, quer dizer, né? Se a gente nem fosse com o falar telescópio da NASA você enxerga um negócio tão pequeno. De tendência, cada vez mais a gente vai usar óculos, porque a gente fica na luz artificial do dispositivo móvel o tempo todo. O tempo todo. Vai usar óculos vai ter problemas de visão muito mais cedo, muito mais precocemente. Perfeito. Boa, Alexandre. Ainda bem que lá nos anos 80, né, o Paralamas do Sucesso já criou uma música falando que óculos era bonita. As meninas do Leblon não olham mais pra mim. Eu uso óculos. Aí todo mundo quer ter um de cada cor, que é isso aí mesmo. É né? verdade.
Alexandre, olha, esse papo tá tão bom que a gente já chegou no final do programa. Oa! Mas eu tenho uma pergunta final e crucial para Que você. medo. É preciso reinventar o indivíduo? Sim, essa é uma pergunta muito mais complicada do que parece. Assim, o mundo que vem mudando tudo ao seu redor, ele demanda de você uma capacidade de ser um pouco camaleão e mudar junto com o passo do mundo. Mas nem tudo precisa ser mudança. Existe alguma coisa que são valores. E esses valores são universais, são atemporais. Então a gente não precisa mudar tudo toda hora. Acho que a gente tem um conjunto, né, uma espinha dorsal de valores, de princípio, amor aos filhos, ser justo, enfim, tem uma série de valores que eles não precisa ter moda para isso. Eles podem ser universais. A outra coisa também que eu gosto de enfatizar, que sim, se reinventar é preciso. Eu estou na minha quinta reencarnação profissional, cada hora eu invento uma coisa, tipo longevidade. Quem imaginaria que eu ia escrever sobre longevidade? Então, estou aí na minha quinta reencarnação profissional, embora todas tenham uma coisa em comum, que é estudar tendências, cenários, pessoas, comportamentos e tal. Mas tem uma coisa um pouco cruel nesse negócio que a pessoa fala, você precisa se reinventar. Não é tão simples assim. Você não pode chegar para um engenheiro que foi a vida inteira engenheiro e falar, legal, toma aqui sua indenização, vá se reinventar. Entendeu? O cara muitas vezes não é tão simples assim. A gente não pode ser cruel com essas pessoas. Não é todo mundo que consegue se reinventar, nem sempre é fácil assim. Portanto, eu acho que o conselho que eu te daria é o seu futuro depende um bocado do seu presente. Ele não é necessariamente a consequência do seu presente, mas ele sofre uma influência enorme do seu presente. Então, assim, se você foi uma pessoa que sempre se preparou, sempre estudou, sempre esteve atento para o que está acontecendo, sempre se muniu, sempre tomou boas decisões nas áreas importantes da sua vida. Quais são as áreas importantes da sua saúde? Né? Porque a gente vive dentro de um corpo, então se eu maltrato esse corpo a vida inteira, sistematicamente, tomando decisões ruins, usando droga, me alimentando mal, haverá de ter uma consequência em algum momento, certo? Se eu sou perdulário com o meu dinheiro, com as minhas finanças, etc e tal, haverá de ter uma consequência no futuro, se eu passei a vida inteira pagando juros, tomando decisão ruim, enfim, né? Se eu passei pela vida, não estudei, não me atualizei, haverá de ter uma consequência para sua empregabilidade. Então, eu acho que a melhor maneira de você se proteger minimamente desse mundo incerto, volátil, é você, desde sempre, se preparar. Né? E é muito engraçado que a gente vê as pessoas, às vezes, de academia, já viu as pessoas que gostam de cultivar o corpo? Eles têm quase que um pensamento sistêmico para cultivar do corpo. Fala, eu tenho que malhar bíceps, eu tenho que malhar perna, eu tenho que fazer abdominal, e não é só isso. Eu tive contato com um cunhado meu que era muito bombadão, coisava de academia, e tinha aquele abdominal todo trincado, e eu peguei e falei, pô, Léo, qual que é a solução para isso? Ele falou o seguinte, você não quer ter gordura dentro de você? Não enfia a gordura dentro de você. Porque qual era a minha ideia? Que ele podia fazer 2.000 abdominais por dia. E ele falou, não, ele podia fazer 30 abdominais a cada 3 dias, sei lá. Mas o principal é, não quer ter, nem coloca a gordura dentro de você. E às vezes a gente vê pessoas que muitas vezes cuidam do carro e não cuidam da saúde. Entendeu? Ou quer ter empregabilidade, não lê um livro, não estuda, não se prepara. Tá vendo que as coisas estão... Meu amigo, você tá vendo que as coisas estão mudando e você vai esperar implodir? Tem uma banca de revistas, sei lá. 10 anos atrás eu tinha uma banca de revista. Precisava ser gênio para ver o que ia acontecer com banca de revista? Precisava assim, não, dá para ver o que vai acontecer. As pessoas estão parando de ler revista, parando. Aí o que faz? Põe Coca-Cola, começa a vender chip de celular, começa a vender capinha de celular, que é o que as bancas de revistas sobreviveram estão fazendo, porque não vende banca de revista e jornal, não vende mais revista nem jornal. Mas pode vender refrigerante, pode vender água mineral, pode vender chip de celular, pode vender capinha de celular, pode vender as coisas que as pessoas compram. Utilizar apenas da sua vantagem logística, de estar numa praça super movimentada e vende o que as pessoas querem comprar. Né? Você Então, falando, assim, eu tô me lembrando da história do David, que era o camelô mais famoso do Brasil. Sim, o do camelô. Ou seja, eu acho que a melhor forma da gente se preparar para esse mundo disruptivo, doido, para esse tsunami que pode acometer, é você se preparar antes. Não espera acontecer. Né? Se prepare, estude, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide das suas finanças, entendeu? Tenha essa mentalidade de cuidar das diversas áreas, dos seus amigos, dos seus relacionamentos, que certamente o futuro vai reservar uma coisa melhor para você, mesmo que apareça alguma intercorrência no meio do caminho, que é algo que a gente não tem como controlar. Como aconteceu para aquele primeiro macaco que resolveu descer da árvore, ele não escolheu,
Infelizmente, as árvores acabaram de tamanho, diminuíram as árvores, ele foi obrigado a descer e dar seus pulos. E esse macaco virou quem a gente está aqui hoje, escrevendo, falando e filosofando num podcast transmitido para todo o Brasil. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Uma grata satisfação tê-lo aqui, não só por você ser realmente querido, né, aqui da nossa equipe como um todo. Saiba que a gente te espera aqui, temos muitos assuntos para falar, né? Temos muitas outras temáticas e a gente acaba aprendendo muito mais ainda, né, com você. Para mim, não é, já era uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo, né? O quanto a gente sabe que você agrega pro podcast em si, né? E para todo mundo que busca conteúdo de qualidade, porque um dos grandes desafios também, né, da infotoxicação é a quantidade de informação que não nos leva a lugar nenhum, né? Que a gente acaba mergulhando nessa piscina aí de acho que é mais difícil fazer essa curadoria do que é legal. E assim como alimento, a gente deve evitar enfiar óleo para dentro da gente. Não, a informação também, a gente deveria consumir informação que seja mais saudável, mais nutritiva e menos tóxica também. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer enorme estar aqui presente. Volte sempre, por favor. Podcast. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Somos muito gratos. Vou vir aqui no episódio 12.000. Isso, vem. Aí você vem com o seu carro voador. Vem com o meu carro voador. A você que participou com a gente desse emblemático Sapcast, muito obrigada pela sua presença. Continue conosco, assista esse material quantas vezes for necessário, mostre para o pessoal da sua casa, nos ajude curtindo o nosso canal, acompanhando, visualizando esse conteúdo de tanta qualidade, que é feito com tanto carinho, com direção geral do William Brasil, da Move Brasil, com toda a produção e direção de conteúdo minha e da minha equipe, da SAP Comunica, produção da jornalista Andréia Moroni, do Júlio Luciano, e apoio de toda a equipe da SAP. Fique com a gente. Semana que vem a gente está de volta e você não pode perder, porque semana que vem é o nosso último Sapcast do ano. Talvez a gente tenha um extraordinário aí, mas ainda é alguma coisa que a gente está verificando aqui com a equipe, porque até para essa voz aqui descansar, né? E você também descansar e ter aí sua merecida pausa sem infotoxicação, né, Alexandre? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio.